Do livro Vinha de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 63, Atritos Físicos. Mas, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 39. Comentários de Emmanuel. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental de seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferretoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no Conselho do Cristo não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Santíssimo Mestre, aqui estamos em Teu nome reunidos para os nossos estudos da doutrina espírita. E a Ti rogamos, Senhor, que nos abençoes com a Tua presença, com a Tua inspiração, a Tua proteção e os Teus eflúvios de paz e de amor. Permite, Senhor, que tenhamos um edificante estudo da doutrina espírita, a fim de que possamos melhor compreender a lei cósmica que rege o funcionamento de todo o universo e assim melhor nos conduzirmos na experiência física ou fora dela. Mestre Jesus, que esta mensagem consoladora do Espiritismo possa se espalhar por toda a parte, não apenas consolando os corações, mas reerguendo-os, inspirando as consciências a uma vida melhor, mais digna, mais nobre. Assim, contribuindo para
o aperfeiçoamento da humanidade inteira. Amado Mestre, desejamos, por fim, agradecer-te e com muito carinho dirigir-te os nossos louvores e bendizer-te o nome 1000 vezes, agora e sempre. Graças a Deus. Nós vamos então começar hoje o estudo do capítulo O Manicômio, que já é um outro departamento que a equipe, o grupo a que pertence Camilo Castelo Branco vai visitar. Eles visitaram, a gente viu já a visita que eles fizeram às torres de vigilância, né, com todos aquelas salas, salões cheios de equipamentos, também a área prisional daquele departamento. Acompanhamos ali um encontro de Olivier de Guzmán, o grande instrutor espiritual, nobre espírito, com Agenor Penhalva, a regressão de memória que foi realizada em Agenor. E hoje vamos acompanhar, iniciar esta visitação que Camilo e seu grupo farão ao departamento do manicômio. Iniciando aqui o capítulo, o autor nos apresenta um versículo do Novo Testamento. E o versículo, uma fala de Jesus, é o seguinte: se a vossa mão ou vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que tendo 2 serdes lançado no fogo eterno. Isto é uma fala de Jesus, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 6 a 10, assim como também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que é o capítulo que nós encontramos, no qual encontramos também o Sermão do Monte ou da Montanha, e no capítulo 5, versículos 27 a 30. Neste capítulo 18, no primeiro que consta esta passagem que Jesus fala de cortar pés e mãos, né, se forem motivo de escândalos e jogá-los fora. Ele diz: é preferível entrar na vida sem um pé, sem uma mão, do que tendo os 2 e ser motivo de escândalo, né, e ser depois lançados no fogo do inferno. É a passagem que Jesus, e esta passagem, ela inicia-se com os discípulos perguntando a Jesus quem é o maior no reino dos céus. E Jesus, então, vê um menino que estava ali próximo, e chama o menino e pede para que ele fique no meio de todos aqueles discípulos, aqueles que estavam ali ouvindo os ensinamentos. E daí Jesus faz a comparação que se os discípulos, as pessoas de um modo geral, não se assemelhassem ao comportamento daquele menino, se eles não se convertessem à verdade, ao bem, não é se converter a uma doutrina sectarista, mas se converter à verdade, buscar seguir a verdade, se converter à lei de Deus, que é a lei da natureza, a única lei perfeita que existe, uma lei de equilíbrio. Se não se convertessem e se não se fizessem como aquele menino, ou como meninos, como crianças, ou seja, simples, humildes, eles não poderiam entrar ou ver o reino dos céus. E daí Jesus diz ainda: aquele que se tornar o menor de todos será no reino dos céus o maior de todos.
Tornar-se o menor de todos significa ser o mais humilde de todos. A humildade é uma condição, uma qualidade, uma virtude própria de espíritos superiores. Porque para ser humilde, o indivíduo tem que ter vencido o orgulho. Orgulho e humildade, elas são qualidades que se neutralizam. Uma neutraliza a outra, ou seja, se o indivíduo é humilde, ele já venceu o orgulho, já não é orgulhoso. Se ele é orgulhoso, significa que ele não conseguiu adquirir ainda a virtude. Portanto, orgulho e humildade não coexistem. E então Jesus diz que a condição para ser o maior no reino dos céus é que o indivíduo tenha conquistado a humildade. É um indivíduo que não quer se destacar apenas por se destacar. Pode ser que ele se destaque. Chico Xavier era extremamente humilde e se destacava, mas ele nunca foi uma busca dele o destaque pessoal. Ele nunca teve interesse, aliás, ele sempre fez esforço para não aparecer. Acontece que a tarefa dele fazia com que ele estivesse em destaque. Ele tinha uma mediunidade incomum. O interesse dele era apenas utilizar aqueles extraordinários recursos mediúnicos para o auxílio das pessoas, para o consolo, para o esclarecimento, para a caridade. O fato de ele ter se tornado famoso por causa da sua mediunidade não o fez orgulhoso, porque ele já não era orgulhoso. Ele já não tinha mais este vício moral, ele tinha superado e tinha adquirido, portanto, a humildade. Então, o simples fato de o indivíduo não ter destaque na vida, ou ainda como se diz, o indivíduo é pobre, é uma pessoa pobre, vive num bairro muito pobre, é uma pessoa humilde. Não, as duas coisas não são sinônimos, pobreza e humildade. O indivíduo pode ser paupérrimo e ser orgulhoso. Quantas vezes nós encontramos pessoas pobres que são revoltadas, não aceitam a própria condição? Esta revolta deriva-se do orgulho. E que, por sua vez, deriva-se o orgulho do egoísmo. E às vezes nós encontramos pessoas que têm uma condição financeira, social melhor e que são humildes. Então não tem nada a ver uma coisa com outra. O indivíduo é rico e é orgulhoso. Pode ser que seja orgulhoso, mas pode ser que seja verdadeiramente humilde. E pode ser que tenha uma humildade falsa, também é possível. E pode ser que o indivíduo seja pobre, materialmente falando, e que seja muito orgulhoso, ou talvez que seja humilde, ou que tenha uma falsa humildade. As três opções são possíveis. Então, independe da classe social, da etnia, da cultura, dos recursos materiais que a pessoa tenha ou disponha. A humildade é uma conquista da alma, e uma vez conquistada, ela é perene. Então, Jesus chama o menino, põe ali no meio de todos e diz que se as pessoas não se convertessem à lei divina, à verdade, e não se tornassem como semelhantes àquele menino, né, simples, humildes, jamais entrariam no reino dos céus, ou seja, jamais estariam numa posição no mundo espiritual superior, jamais alcançariam a oportunidade de habitar mundos superiores, como mundos de regeneração, mundos felizes ou mundos celestes. E ainda disse mais, que o maior, que a pergunta dos discípulos era, quem seria o maior no reino dos céus? O maior no reino dos céus seria aquele que fosse o menor na terra, que se fizesse o menor entre todos. O menor que se fizer o menor entre todos será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que cultivar e vivenciar a humildade, que não buscar o destaque, que não busque o destaque, que não busque aparecer, que não busque dar vazão ao seu orgulho, à sua vaidade, ao seu ego, este se torna o maior, porque significa que ele já venceu os vícios morais e, portanto, está
em condição muito superior aos que ainda têm estes vícios morais. E depois, então, Jesus ainda complementa e apresenta este trecho que foi colocado em epígrafe por Camilo Castelo Branco, dizendo: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles pelos quais os escândalos vierem. Por que é necessário que os escândalos venham? Primeiro, porque ele estava se referindo ao mundo de provas e expiações. Esta classificação dos mundos, Kardec faz em O Livro dos Espíritos. Quando ele menciona a fala de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai, esta colocação de Jesus, as muitas moradas são os infinitos planetas e outros astros espalhados pelo universo que são habitados por espíritos em diferentes condições. Cada humanidade é composta de espíritos dentro de uma faixa evolutiva. E por que há diferentes classificações, há uma classificação para os diferentes mundos? Porque eles são distinguidos em razão de cada planeta servir de habitação temporária, portanto, para reencarnações de espíritos ou de uma humanidade composta de espíritos numa determinada faixa evolutiva. Pensemos na escolaridade aqui na Terra. Temos o ciclo básico, o intermediário, depois temos o curso universitário, o curso chamado superior, e depois temos as pós-graduações, o mestrado, doutorado, pós-doutoramento. E cada escola, muitas vezes vemos assim, a escola maternal. Escola, antigamente era a escola de primeiro grau. Hoje mudou a nomenclatura. Tínhamos também antigamente escola de segundo grau. Depois temos a escola universidade. E cada um destes prédios das salas de aula são destinadas a uma classe composta de alunos dentro de uma faixa de conhecimento que, portanto, serão submetidos a matérias, conteúdos, exercícios próprios para o desenvolvimento intelectual deles, para a capacidade já de logicar, de raciocinar, o desenvolvimento motor. Se ainda estão no início da alfabetização, tem de desenvolver a coordenação motora, a escrita, a capacidade de leitura. Então, cada classe ou cada escola estará adaptada com recursos, com mestres, professores, aptos a ensinar, a educar aqueles alunos dentro daquela faixa de condições de desenvolvimento, de conhecimento já adquirido. Depois que aquele grupo de alunos alcança o aprendizado máximo dentro daquela faixa, dentro da proposta daquela classe, daquele nível, mudam para uma nova escola ou para um outro nível, com outros recursos. Uma sala de aula, por exemplo, destinada a alunos ainda em fase de alfabetização, é diferente de uma sala de aula de um nível superior, de uma universidade, ou ainda de algum curso técnico, em que os indivíduos terão aulas práticas, por exemplo, dentro de um laboratório. Assim também os diversos planetas funcionam com recursos diferentes, com propostas de experiências diferentes, específicas para a faixa evolutiva de diferentes humanidades. Então, nessa classificação que encontramos em O Livro dos Espíritos, temos desde os planetas primitivos a gente sempre lembra, vem de primeiros, das primeiras experiências evolutivas dos espíritos ou das almas. Depois, os mundos de provas e expiações, significando que estas almas já evoluíram um pouco, mas, por usarem inadequadamente o livre-arbítrio, dentre as muitas escolhas, opções que tinham, escolheram opções
não tão boas, equivocadas, que lhes causaram prejuízos, desequilíbrios, de maneira que terão de passar por experiências para eliminar esses desequilíbrios de si mesmos. A isso chamamos de expiações, o prefixo, para fora, lançar para fora, jogar fora de si os desequilíbrios, expiações, não são punições. A gente pode dizer, numa linguagem figurada, que o indivíduo se autopune, na medida em que faz uma má escolha. O indivíduo que sabe que ele pode se queimar com aquele fogo e brinca e faz alguma graça com fogo e acaba se queimando, ele puniu a si mesmo, porque tinha uma ideia de que aquilo poderia causar-lhe um acidente, foi brincar, não tomou o cuidado que deveria ter tomado e se machucou, se feriu com a queimadura. Mas não foi Deus que puniu. Essa punição é resultado, se a gente pode dizer assim, de uma lei de causa e efeito, de ação e reação. Punição significa a reação a partir de uma ação praticada com negligência, com pouco caso, com descaso, com falta de perícia, falta de cuidado. Então, espíritos que precisam eliminar de si mesmos desequilíbrios que eles próprios adquiriram com más escolhas, más ações, maus pensamentos, e que necessitam também eliminar imperfeições morais, adquirir novos conhecimentos, testar os conhecimentos que eles já adquiriram, passam por experiências de expiações e de provas, exames de verificação. Daí estes espíritos, essas comunidades espirituais que estão nesta faixa ainda de evolução e necessitam destas experiências, vão estagiar em mundos que chamamos de mundos de provas e expiações, que é o caso do planeta Terra. Espíritos que já avançaram mais, que não precisam de expiações tão específicas, mais duras, mais profundas, eles já podem passar para um ambiente, um mundo chamado de regeneração, que ainda talvez ofereça algumas experiências de eliminação de alguns resquícios negativos da alma, portanto algumas expiações, mas primordialmente serão experiências de aquisição de conhecimentos, de valores morais, de aperfeiçoamento daquilo que já se conseguiu, portanto mundos de regeneração. Nós não precisamos tanto eliminar desequilíbrios, porque nós já eliminamos quase a totalidade dos equilíbrios nos mundos de provas e expiações. E agora nós vamos adquirir novos conhecimentos, novos valores e vamos ajustar, já que já expiamos a maior parte dos nossos desequilíbrios, temos melhores condições, mais facilmente conseguiremos reajustar ou regenerar aquilo que foi mal feito. Então vamos ter experiências regeneradoras, vamos ter mais oportunidades de praticar o bem, corrigindo o mal que nós praticamos no passado. Nós já eliminamos o desequilíbrio que geramos em nós mesmos e agora vamos fazer boas ações compensando o mal praticado no passado, com mais liberdade, com mais dedicação. E depois avançamos mais com isto e podemos participar de mundos muito mais avançados, em que já não há mais necessidade de expiar nada, absolutamente nada, que tudo que estava em desequilíbrio já foi reequilibrado. Já adquirimos bastante conhecimento e agora nós temos muita maior liberdade de praticar o bem com consciência, com maior precisão. E só vamos expandindo a nossa cultura e os nossos valores morais, as aquisições espirituais. Depois passamos para mundos celestes, em que acabamos de realizar as transformações e aquisições em nós para atingirmos a perfeição. Então, estes são os estágios da classificação dos espíritos. Kardec também faz um excelente estudo sobre isto em O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra básica da doutrina espírita. Jesus, portanto, quando faz esta menção, ele está se referindo a humanidades que pertençam a mundos da categoria de provas e expiações. Quando ele diz é preferível que entre na vida sem um pé, sem uma mão, do que ter os dois,
pés ou as 2 mãos. E ele menciona também a respeito do olho. Se o teu olho é motivo de escândalo, arrancai-o fora, jogai-o longe. E daí nós lembramos que quando vamos reencarnar, nós que participamos da comunidade espiritual de espíritos vinculados ao mundo de provas e expiações, portanto temos dívidas, desequilíbrios, cometemos muitos crimes no passado, muitas infrações à lei de Deus, temos muitas imperfeições morais, muitos vícios morais. É muito comum nós sermos reincidentes nos mesmos erros, nos mesmos crimes. E daí, quando vamos nos reencarnar, em uma nova reencarnação, se temos oportunidade de participar de alguma forma da programação reencarnatória, fazendo solicitações, muitas vezes solicitamos inibições, até mesmo físicas, inibições intelectuais. Há um caso, por exemplo, narrado por Chico Xavier, de uma senhora que visitou na sua cidade e ela trazia no colo um menino que não nasceu já com problemas congênitos, sem as 2 mãos e cego. E era um espírito, era uma criança muito rebelde, já tinha lá os seus 7 anos de idade, e era uma criança muito rebelde e agressiva. Então, ofendia a mãe, se revoltava, gritava muito. E a mãe, dilacerada, não apenas pela condição de um corpo mutilado, nasceu já sem as 2 mãos, cego. E ainda o filho tão revoltado assim, a agredia, né? E assim, ofensivamente, verbalmente. E ela perguntou a Chico, né, o que seria aquilo, por qual a razão daquilo. E Emmanuel explicou a Chico. Ele, evidentemente, não detalhou as situações que seriam da reencarnação anterior daquela alma ali, reencarnada na condição de filho daquela senhora, para não aumentar-lhe a sua carga de angústias. Era desnecessário dizer-lhe os detalhes do que havia acontecido. Era mais importante consolá-la, esclarecer que tudo tinha uma razão de ser, uma razão justa, e que o importante é que todo o amor que ela estava dedicando àquela alma, àquela criança, portanto aquele espírito que já era antigo, por mais que ela achasse que não estava surtindo efeito, que ela tivesse a certeza que aquilo estava fazendo um enorme bem e ajudando muito aquela alma a se desvencilhar de problemas do passado. Que ela perseverasse, que ela orasse muito, e orientou como ela poderia fazer para melhorar a situação da criança, que levasse a criança a tomar paz frequentemente. Muitas vezes os pais levam uma vez e não melhorou, não resolveu o assunto. É difícil às vezes resolver um assunto que já vem há séculos só aumentando e piorando. E daí a pessoa acha que num único passe, uma única vez que leve ao centro espírita, vai resolver um problema de vários séculos. Não, isso é ilusão. Há de se ter persistência. O médico diz assim, olha, o seu tratamento vai demorar 1 ano, você tem que tomar medicação sempre. Imaginemos a pessoa que está com falência renal e o médico diga assim, você vai ter que fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Por quanto tempo? Até conseguir um rim compatível. A pessoa já está às vezes há 4, 5 anos na fila, não consegue um rim compatível e tem outros na frente, enfim, e tem que ir lá 3 vezes por semana fazer hemodiálise, é isso ou morrer. E a pessoa vai. Então por que as pessoas querem milagres também na parte espiritual? Não existem milagres. O Espiritismo explica o que são os milagres das experiências de Jesus. Não há derrogação ou revogação da lei divina. Há a aplicação da lei divina. Aquilo que eram chamados de milagres eram apenas fenômenos naturais dentro das leis divinas, naturais, que não eram compreendidos naquela época, mas hoje compreendemos com o Espiritismo. Então é necessário que tenha essa perseverança. Então o Chico explicou tudo isso. Mas Emmanuel esclareceu os detalhes.
era um espírito que por mais de uma vez, ou seja, numa reencarnação, em 2 reencarnações seguidas, tinha assassinado alguém e depois se suicidado. Cometia um homicídio e depois, em seguida, se suicidava. E que nessa terceira reencarnação, na sequência daquelas 2 anteriores que havia fracassado dessa forma, ele sabia que ia ter que se reencarnar para expiar e também fazer o bem, adquirir novos conhecimentos, fortalecer certas virtudes, portanto passar por provas, mas ele tinha muito medo de fracassar novamente, de matar alguém, falou que era um impulso que ele tinha, e de depois se suicidar. Então ele pediu que viesse sem as 2 mãos, para não conseguir pegar nada, e sem a visão para não conseguir visualizar quaisquer objetos que pudessem lhe servir de arma mortal, né, contra alguém e contra si mesmo, e também nem visualizasse as pessoas, né, não tivesse condições de se deslocomover muito bem. Que ele preferia estar tolhido nos movimentos, na percepção visual, que isso, mesmo que ele tivesse o impulso, ele teria uma dificuldade muito maior de realização daquilo. Como que ele iria pegar um revólver e apertar o gatilho sem as 2 mãos? Pegar uma faca, segurar e achar alguém cego e sem as 2 mãos. Então, embora aquilo fosse talvez muito difícil para ele suportar aquelas condições, ele iria ter muita dificuldade de suportar essa situação, mas pelo menos ele encerraria a reencarnação passando por aquele sofrimento enorme, sem matar ninguém e sem se suicidar. Numa próxima reencarnação, talvez já aquele impulso homicida e suicida já estivesse mais brando, ele pudesse ter uma nova reencarnação com mãos, com a visão, e controlar, mesmo que ele tivesse um certo impulso, controlar o impulso com os valores morais adquiridos na reencarnação anterior. Por isso também importantíssimo que ele passasse pela educação espiritual, a evangelização espírita, a educação espírita para crianças que os pais muitas vezes negligenciam. Os pais espíritos, aqueles que não são espíritos, mas se forem católicos também, o catecismo católico, tem a educação espiritual católica, a educação espiritual protestante, nas igrejas metodistas, nas igrejas batistas, presbiterianas. Há de se levar a uma educação espiritual, seja qual ela for, para as crianças. Então aí nós temos, é preferível entrar sem uma mão, nesse caso o Espírito pediu sem as 2, sem um olho, no caso ele pediu ter os olhos, mas que fossem cegos, do que ter os olhos vendo, enxergando, as mãos hábeis, os pés hábeis e cometer isto. E depois voltar para o mundo espiritual, entrar no fogo do inferno, significa voltar à pátria espiritual depois da desencarnação em tormentos esfogueantes da alma. O fogo não é externo, são as torturas morais de culpa, de remorso, que o espírito sofre, que é um verdadeiro inferno. No livro Céu e Inferno, 4ª obra da Codificação Espírita, Kardec explica muito bem o que seria o inferno. Esta condição íntima espiritual. Então este é o sentido que Jesus quis dizer. Por isso que nós vamos aqui estudar neste capítulo que estes espíritos virão muitas vezes com alguns problemas físicos. Exatamente para expiar o desequilíbrio e conter certos impulsos. Faz parte da educação deles. Muito radical. Mas vejamos, é que o contexto é doloroso. Mas vejamos, por exemplo, aqueles que são sommeliers, especialistas em vinhos. Ora, vinho é feito de uva. Normalmente os vinhos são feitos de uvas, de variadas espécies. São armazenados normalmente em diferentes tipos de recipientes que vão dar
características diferentes para cada vinho, de acordo com o armazenamento, etc. Daí as pessoas vão fazer degustação de vinhos. Para quem não entende nada, não tem o paladar apurado, ali temos gosto de uva mais forte, gosto de uva menos forte, um gosto que amarra a boca, um que é mais docinho, e assim por diante. Quem é especialista sente aromas frutados, isso, terrosos e as características. Quando entra na boca, como desenvolve, segundo as terminologias que eles usam, como desenvolve na boca, sentem o cheiro que eles chamam de o buquê do vinho, etc. Dizem que dependendo da taça, a experiência é melhor ou menor, porque a volatilização do álcool com os aromas, esses aromas são percebidos melhor de acordo com o tipo de taça, enfim. Há toda uma ciência, um conhecimento enorme em torno do assunto vinho. E muitas vezes, para as avaliações dos sommeliers, os especialistas em vinhos, eles precisam estar de olhos vendados, porque daí eles colocam várias taças com os diferentes vinhos, por exemplo, todos os vinhos tintos, e o indivíduo sente o buquê, o cheiro, experimenta, bochecha, né, na boca para ver todos os aromas, os gostos que estão ali, e depois ele, de olhos vendados, ele diz assim: este é o vinho tal, do tipo de uva tal, do produtor tal, da região da França X ou da região Y da Itália, possivelmente safra tal. Este é tal, e vai dando as características, depois se verifica se ele acertou ou não. De olhos vendados. Por quê? E às vezes os exercícios que eles fazem também são assim, não apenas em competições, porque ele tem que inibir uma habilidade, ele tem que inibir um sentido para que ele se concentre muito mais naquele outro sentido, que é o sentido gustativo, do paladar e também do olfato. Então ele inibe o sentido da visão e concentra-se naqueles outros sentidos. Ele faz esse exercício, né? Porque senão ele vai pela visão e a visão vai atrapalhar os outros sentidos, o uso dos outros sentidos. Ele pode, por uma observação visual, ser enganado. Ele acha que é uma qualidade e ele vai só pela visão e, na verdade, não presta atenção no olfato e no paladar, e daí ele se engana visualmente e erra o tipo de vinho, a safra, enfim. Então ele precisa se concentrar nesses outros sentidos. E ele então inibe para treinamento o sentido da visão. Para que o espírito treine certas virtudes e não seja enganado por um sentido, por uma habilidade que é extremamente útil, mas que ele não sabe usar adequadamente, ele pode pedir que venha mutilado nesta habilidade, para que aqueles impulsos que ele não conseguia conter agora tenham uma contenção natural. A falta do instrumento de manifestação. Porque, veja, o espírito tem o seu corpo espiritual. O que está danificado é apenas o instrumento de manifestação. Não é o espírito que está mutilado ou danificado. Imaginemos um pianista. É ele que conhece música, é ele que tem a habilidade, mas para ele tocar, apresentar a sua habilidade musical, o pianista precisa do quê? Do instrumento chamado piano. O piano às vezes pode estar com as cordas danificadas, não vai sair o som adequadamente, ou dependendo do dano, não vai sair som nenhum. O pianista continua sendo ele, íntegro. O que está danificado é um instrumento de manifestação material, o piano. Então, o instrumento de manifestação físico, que é o corpo físico, estará danificado, mutilado. O impulso pertence à alma. O corpo não faz nada sem a alma, sem a vontade da alma, sem o impulso da alma. Porque este impulso
não está sendo controlado pela alma, porque a vontade não está disciplinada, o espírito pede que esta possibilidade de manifestação do seu impulso, da sua habilidade, seja tolhida esta manifestação, seja inibida, não seja possível por um problema, uma inadequação do instrumento. No caso daquele garoto, do caso de Chico Xavier, eram a falta das duas mãos e a falta da visão física. É muito doloroso, sobretudo para os parentes. Imaginemos para a mãe que situação dolorosa exigiria dela muito mais. Os pais vão estar muito mais preocupados. Como será a vida dessa pessoa mesmo depois de crescer, cega, sem as duas mãos? Mas, se nós pensarmos na finalidade daquilo, por que é que veio assim? Porque Deus está punindo? Não. Nós sempre temos de lembrar isso porque há fixações nossas, mentais, de ideias equivocadas, que talvez tenhamos adquirido em outras doutrinas religiosas, que Deus é rancoroso, é vingativo, é punitivo. Deus ama. João Evangelista deixou bem claro isso na sua primeira epístola. Deus é amor, portanto Deus ama. Jesus disse, Deus é o nosso Pai. E que pai na terra, quando o filho pede pão, vai dar uma pedra. Quando pede peixe, vai dar uma cobra, e assim por diante. E ele diz ainda, se os pais sabem dar boas coisas aos filhos, mesmo quando os filhos não merecem, imaginemos nosso Pai Celestial. O quanto de amor, de bem, de oportunidades dá o nosso Pai Celestial a todos nós. Então somos nós mesmos que pedimos em nosso próprio benefício, mas com vista à nossa imortalidade, à eternidade da alma ou à infinidade da alma. Então, temos de pensar nisso. É doloroso, mas para um propósito superior e para que tenhamos um resultado excelente. O indivíduo fica o ano inteiro sem sair, sem divertir, um jovem, sem sair com os amigos. Todo final de semana está estudando. E daí no final do ano, presta o vestibular, passa na universidade que gostaria, vai fazer o curso que gostaria. Valeu a pena, foi um esforço enorme. Valeu a pena, ele se privou de muita coisa, teve muitos sacrifícios, mas valeu a pena. Se valeu a pena, então a gente não pode dizer assim, foi horrível, não deveria ter acontecido isso. Então, se nós pensarmos apenas de forma imediatista, é claro que aquilo vai ser apenas o aspecto negativo. Mas se nós compreendermos que aquele espírito, aquela pessoa, aquela criança é um espírito imortal e que está passando por uma experiência difícil, dolorosa, mas é uma alma com bravura, ou seja, com coragem e que vai enfrentar para ter vitória e sair desta reencarnação vitoriosa, muda a nossa atitude diante daquele caso. Os pais vão sofrer naturalmente, sofrem, Gostariam de que o filho não tivesse de passar por aquilo, mas se tem a compreensão, eles podem até sofrer, mas eles vão ter uma outra postura, de encorajar o filho, não deixar a peteca cair, não deixar que aquela alma se deixe abater por aquela condição. Então vão dar forças, estimular e vão querer ver o filho, aquela alma, liberta dos problemas do passado. Então, se nós depositamos a nossa confiança nos prêmios do futuro, fica mais fácil nós enfrentarmos as dificuldades do presente. Então, esse tal esclarecimento que a doutrina espírita dá para esta colocação de Jesus. Na leitura preparatória, o texto de Emmanuel menciona que muitos debocham da colocação de Jesus quando nos recomenda oferecer a outra face, quando uma das nossas faces é esbofeteada. E ele esclarece muito bem, não tem nenhuma necessidade de deboche, só aqueles que não têm a mínima compreensão, um pensamento muito raso, é que vão debochar, porque é um pensamento filosófico muito profundo. É evidente que as pessoas que não estão com a mente hábil,
exercitada no pensamento filosófico, no pensamento profundo, não vão apanhar o sentido das palavras de Jesus, porque tem um raciocínio muito raso, e normalmente não raciocinam, absorvem raciocínios e ideias de outros já prontas, não têm a mínima condição, nem se esforçam para raciocinar, para logicar, para fazer um filtro de avaliação das ideias que nos são transmitidas. São como meros papagaios, ficam repetindo sem nenhum raciocínio, sem nenhuma lógica, aquilo que ouvem. Mas quem tem um mínimo de raciocínio lógico, que já consegue apanhar um raciocínio filosófico um pouco mais profundo, no caso de Jesus, extremamente profundo, daí consegue compreender a fala de Jesus, tanto quando menciona o oferecimento da outra face, quando menciona também esta questão a respeito do arrancar a mão, cortar a mão fora e jogar fora, cortar o pé fora e jogar fora, arrancar o olho e jogar fora, porque é preferível entrar na vida, numa nova reencarnação, com estas limitações físicas, contendo os nossos impulsos inferiores, domando-os e superando essas dificuldades, retornando ao mundo espiritual vitoriosos, do que vir com um corpo são, por exemplo, um corpo saudável, esteticamente muito belo, e daí cair nos problemas, nos desequilíbrios da sensualidade, da sexualidade. Então, é preferível daí numa próxima reencarnação, já que não tem autocontrole para dominar os impulsos sexuais, sensualistas, num corpo que favorece isso, num corpo esteticamente, fisicamente muito belo, prefere vir numa outra reencarnação com um corpo que gera até mesmo, algumas vezes, repulsa nos outros, com medo de cair mais uma vez no abismo dos problemas dos quais já foi vítima ou já caiu, nos quais já caiu em outras reencarnações. Então, a respeito deste trecho do Evangelho de Jesus, alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, daí nós vamos ver agora, entrando diretamente no texto, que pacientes eram destinados ao manicômio, quem era o diretor deste departamento, e como Camilo descreve as suas características exteriores, ou seja, desse diretor, e também as suas características morais e espirituais. Vamos verificar qual era a origem de seu nome, do diretor do departamento do manicômio, qual comentário Camilo fez a respeito da medida tomada pelo diretor do departamento, para que ele e seus amigos pudessem melhor compreendê-lo, ou seja, para que Camilo e a sua equipe, o seu grupo de estudos, pudessem melhor compreendê-lo, o diretor. Como o grupo de aprendizes, composto por Camilo e seus amigos, sentiu-se na presença do diretor e também, segundo Camilo, em que bases era montado aquele departamento. Então a gente vai ver aqui, começando no segundo parágrafo, dizendo que abriram-se de para os magníficos portões do manicômio, permitindo-nos passagem como se fôramos personagens gradas, ou seja, ilustres, são muito bem recebidos, e pelo jeito era um departamento bem grande, porque portas paralelas se abrindo assim dá a impressão de um grande portão, na verdade, e indicando-nos que era um departamento razoavelmente grande. E diz aqui, como tão bem indiciava a sua denominação, o manicômio recolhia, então quem participava, ou seja, quem estava ali internado no manicômio, as individualidades cujo estado mental excessivamente deprimido pelas repercussões originadas do efeito do suicídio e que este efeito lhes impossibilitava a faculdade de raciocinar normalmente. Então nós tínhamos o departamento hospitalar, para o qual foi Camilo e aquele grupo de espíritos que estava ali com ele estudando, conhecendo os departamentos da instituição. Havia o departamento em que estava Jerônimo, ele vai primeiro para o departamento hospitalar, junto com Camilo e os amigos, depois ele vai para outro departamento em que são recolhidos aqueles rebeldes. Eles têm condições de raciocínio, mas
se rebelaram, se desajustaram. E depois tem um departamento ainda mais, que acolhe espíritos em condições ainda mais lamentáveis, que é o manicômio. Estes já não conseguem mais raciocinar. A gente vai ver que a gente lembra que um dos casos mais graves de suicídio, um dos casos que geram mais tormentos, se não o que maior gera tormentos e perturbações, tanto para o corpo espiritual quanto para a própria alma, para o próprio espírito, é o suicídio quando o indivíduo se joga diante de um trem, por exemplo, ou de um caminhão que é estraçalhado, né? E a Camila usa um termo aqui algumas vezes que são os retalhados, não é isso? Então, aqui estão abrigados os que já não conseguem mais raciocinar. Perderam a faculdade. Não é que eles perderam a faculdade existe ali, ela está apenas prejudicada pelo trauma profundo que sofreram com ato suicida em certas condições. E quem era o diretor do manicômio? Era um antigo psiquista natural da velha Índia. É interessante, nós temos notado que a maior parte, ou pelo menos boa parte dos trabalhadores, principalmente das tarefas mais delicadas ali da instituição, são espíritos provenientes, né, que tiveram experiências na Terra, no Oriente, né, na Índia, por exemplo, no Egito, e muito antigos, que participaram, muitos deles, daqueles círculos iniciáticos nos quais eles aprendiam sobre a vida espiritual, sobre a reencarnação, sobre os poderes psíquicos, como controlar o psiquismo, controle da vontade, o domínio da vontade, o intercâmbio mediúnico. Em todos esses círculos iniciáticos, né, se nós pegarmos no Egito Antigo, nós tínhamos muitos desses círculos iniciáticos. Quando nós falamos assim, são conhecimentos herméticos. Ou ainda, eu comprei um pote de fechamento hermético. Vem todos de um personagem do Antigo Egito, de Hermes, né? E Hermes era um destes grandes pensadores. Por muito tempo questionou-se a existência de Hermes. Hoje, os documentos que surgiram mais recentemente, enfim, eles indicam que realmente é mais do que provável que ele tenha realmente existido. De qualquer forma, se tem os conhecimentos que foram deixados por Hermes. E falava exatamente de todas essas questões que nós estudamos no Espiritismo. Também tínhamos círculos iniciáticos na Grécia, nós tínhamos círculos iniciáticos em Roma, na Índia, tínhamos também os grupos denominados de os terapeutas, espalhados por diversas regiões também. Eles todos tinham todos esses conhecimentos que nós estudamos hoje no Espiritismo. Só que eles eram indivíduos que exercitavam realmente profundamente, seriamente, tinham verdadeiros compromissos de alta disciplina, só eram admitidos nestes círculos iniciáticos. Quando o indivíduo ia se candidatar nesses círculos iniciáticos, eles não perguntavam qual era o seu currículo, você se formou em qual universidade? Você foi aluno de qual mestre? Deixa eu ver quais experiências de trabalho você teve. Não. Eles faziam a verificação das virtudes já adquiridas do indivíduo. Não era verificado se o indivíduo conhecia as virtudes. Não. Quais as virtudes o indivíduo já tinha conquistado e praticava. E se ele não tivesse uma qualificação mínima em termos de vivência virtuosa, não era admitido. Porque eles diziam, é um conhecimento muito profundo e conhecimento deste nível em mãos erradas é perigoso. Então, eles não admitiam. Então, eles eram extremamente aplicados, disciplinados.
Nós temos a Índia como um dos grandes berços do psiquismo no mundo. Então a gente vê que quando Jesus escolhe Maria Santíssima para ser, digamos, a responsável pelos cuidados aos espíritos suicidas, é porque são os dramas, o suicídio é certamente o mais doloroso drama para a alma, porque chega ao máximo de desamor, vencendo até mesmo o instinto de conservação da vida. Então chega ao máximo de desequilíbrio a alma. Então, para alguém que chegou ao máximo de desequilíbrio para cometer esse desatino, agredindo de tal maneira a si mesma, né, uma extrema falta de auto-amor, então ele convida um espírito do nível de Maria Santíssima, um espírito excelso. E daí Maria Santíssima, para fazer uma equipe dela, reúne os melhores, os mais abalizados, treinados no mentalismo, no psiquismo, nas ciências da alma, para ir no mais fundo da alma. Pessoas, espíritos que conhecem profundamente a alma humana, que sabem penetrar no íntimo dos outros e ajudar o indivíduo a ressurgir das cinzas, como fênixes. Então, aí temos uma grande quantidade de espíritos provenientes lá do passado, destas experiências, desses treinamentos da alta espiritualidade, do psiquismo, do mentalismo. Então são mestres verdadeiramente. Não apenas estes provenientes do Oriente, da Ásia, também temos os sacerdotes, mas em grande quantidade, em peso, estes mestres do passado. E aqui a gente vai ter uma coisa muito curiosa, que ele era, da velha Índia, diz aqui, ele era um psiquista natural da velha Índia, e aqui Camilo diz, berço da sabedoria espiritual da Terra, se nós tomarmos a idade dos Vedantas, das escrituras sagradas da Índia antiga, é muito antigo, muito, muito, muito antigo. Conhecedor profundo da ciência esotérica, aqui devemos lembrar que este esoterismo é escrito com S, porque também tem o esotérico escrito com X. Inclusive tem uma canção de Gilberto Gil, em que ele canta, e nem tanto esotérico assim. Esotérico com X, exo, para fora. Esotérico com S tem a ver com algo do profundo da alma. Então, o som é o mesmo, nas duas palavras. O X, na palavra esotérico, tem um som de Z, e o S, na palavra esotérico, também tem um som de Z. Essas coisas da língua portuguesa, mas os sentidos são diferentes. Com o X tem o prefixo exo para fora, significando algo de uma manifestação exterior, mais ritualística. E o esotérico com S, algo profundo da alma, um movimento da alma. Então aqui, um conhecedor profundo da ciência esotérica, da ciência da alma, lúcido e experiente alienista. Alienista significa especializado em doenças mentais, em problemas, distúrbios da mente, cujos cabelos nevados, portanto já esbranquiçados, a escapar em torno de alvo turbante, típico dos indianos. Nevados a escaparem em torno de alvo turbante, afiguravam formosa coroa de louros, comprovando-lhe os méritos adquiridos no trabalho e no devotamento a seus irmãos infelizes. Ou seja, os cabelos que escapavam do turbante lembravam a Camilo como se fossem louros. Vocês se lembram, na Roma Antiga era muito comum os que venciam, colocavam-se louros, às vezes César, as folhas de louro do tempero que as pessoas põem no feijão, as folhas de louro aqui, os galinhos de louro, por isso falam, recebeu louros,
Significa louros da vitória. Às vezes as pessoas já complementam. Quando tinha os louros é porque o indivíduo tinha sido vitorioso, estava sendo destacado por algo que tinha conquistado. Então, os louros comprovando-lhe os méritos adquiridos no trabalho e no devotamento a seus irmãos infelizes. Seu nome, um nome cristão, adotado após a iniciação na luz redentora do cristianismo, seria João, o mesmo do apóstolo venerando que lhe desvendara os arcanos radiosos da doutrina imaculada, a que para sempre se devotara desde então. Ou seja, ele era indiano e, pelo que nós podemos deduzir aqui do texto, ele deve ter vivido na mesma época de João, aqui evangelista. Aquele, o discípulo amado, tão jovezinho, o único que fica ao pé da cruz, ao lado das mulheres de Jerusalém, né, de Mãe Santíssima, de outras ali. E quando Jesus do alto da cruz diz, referindo-se, dirigindo a sua mãe, mulher, eis aí teu filho, indica João Evangelista. João Evangelista porque escreveu um dos evangelhos, o Evangelho de João. E daí ele se dirige a João e diz, filho, eis aí tua mãe. E daí eles se mudam para Éfeso, na região hoje da Turquia, e passam a viver em Éfeso. Tem as ruínas que dizem ser de Maria Santíssima até hoje, lá em Éfeso. E João, então, vivia ali. E que é muito próximo, já muito mais próximo, então, ali da Índia. E, pelo que podemos deduzir, de alguma forma, este mestre indiano deve ter encontrado João, porque João vivia a peregrinar, pregando o evangelho por toda aquela região ali, da Ásia Menor, e deve ter encontrado, e ele conheceu o evangelho de Jesus diretamente de João e passou a ser cristão, então. Em homenagem ao seu mestre, né, quem o iniciou no cristianismo, ele passa a adotar o nome de João. Ou seja, então, um discípulo direto de João Evangelista aqui. Lembrando que a coordenadora geral do trabalho, Maria Santíssima, que vivia com João. Viveu com João. E como irmão João, simplesmente, foi que conhecemos essa encantadora personagem sobre cujos ombros pesava a tremenda responsabilidade dos enfermos mais graves de toda a colônia. Aqui um ponto interessante também que nós já vimos em outros capítulos, porque na sequência ele explica como é que eles podiam ter contato, visualizar, conversar com um espírito tão avançado, tão iluminado, tão elevado. Ele diz como é que eles, espíritos ainda muito grosseiros, com um perispírito muito grosseiros, espíritos que tinham cometido suicídio, portanto, numa faixa vibratória muito baixa, como é que esses espíritos conseguiam ver um espírito tão nobre, tão elevado, conversar com ele? Nós vamos entender isto quando lemos em O Livro dos Espíritos um texto de Allan Kardec que fala a respeito das percepções e das sensações dos espíritos. Então Kardec menciona ali nesse texto das sensações e percepções dos espíritos no mundo espiritual que os espíritos numa condição inferior naturalmente, ou seja, de maneira natural, não conseguem ver os espíritos de uma condição superior, porque a visão daqueles espíritos numa condição inferior é determinada pelas condições do seu corpo espiritual. É sempre pelo perispírito que os espíritos têm as suas percepções e sensações. Portanto, assim como pelo corpo físico, nós enxergamos, nós sentimos, temos o paladar, usando um instrumento material grosseiro que é o corpo físico. No mundo espiritual, usamos um instrumento menos grosseiro que é o perispírito, o corpo espiritual. Mas a visão fornecida, a capacidade visual fornecida pelo perispírito, nosso corpo espiritual, está na razão direta da sensibilidade ou da evolução da condição mais sutil ou mais grosseira deste perispírito, deste corpo espiritual. Quanto mais grosseiro, mais limitada a percepção visual e outras percepções e sensações.
Quanto mais sutilizado o perispírito, mais ampla, profunda é a visão que este instrumento permite ao espírito. Então, um espírito numa condição inferior, a sua visão, dada pelo seu perispírito, ela é bastante limitada. Não consegue alcançar espíritos, ou seja, não consegue ver espíritos com um corpo espiritual muito sutil. Espíritos mais elevados, mais nobres, mais avançados. Não conseguem ouvi-los. Daí, para que os espíritos superiores consigam ser vistos, ouvidos pelos inferiores, eles precisam condensar o seu perispírito. Diminuir o seu padrão vibratório, se tornar, por livre vontade, mais grosseiros os seus corpos espirituais ou perispíritos, para entrar na faixa de percepção do perispírito daqueles espíritos inferiores. Então, por isso que ele diz aqui, suficientemente materializado, o irmão João, a fim de melhor permitir-nos compreensão. Então, se o irmão João não decidisse, deliberasse, condensar, materializar o seu perispírito, perder potência, tem que perder potência. Aquele grupo de espíritos, né, do qual participava Camilo, não perceberia, não veria, não ouviria. O irmão João estaria ali ao lado deles e eles não veriam ninguém, não ouviriam ninguém. Mas como era necessário ensiná-los, eles precisariam ver e ouvir o irmão João, então ele perde potência, ele faz um movimento da mente para perder potência, se materializar, condensar o seu corpo espiritual no máximo possível para que aqueles irmãos outros pudessem vê-lo e ouvi-lo, compreendê-lo. Tudo bem aqui? Compreendido isto? E daí ele percebe que então o irmão João tinha uma pele amorenada, como geralmente a tem os hindus, grandes olhos perscrutadores, fronte ampla e inteligente, cabelos completamente encanecidos e estatura elevada. Ao dedo anelar da sinistra da mão esquerda, a esmeralda, que indicava a sua qualidade de médico, assim como ao alto do turbante, pois, em verdade, não víramos ainda um só daqueles sábios iniciados que não se trajasse com as mesmas particularidades apresentadas pelos demais companheiros, exceção feita dos sacerdotes, que preferiam conservar a alva sacerdotal, a vestimenta, sacerdotal, atendendo a injunções circunstanciais. Aqui a gente lembra que o irmão Teócrito também tinha esse mesmo porte, mesmo tipo de vestimenta. E aqui também a questão dos sacerdotes. Ele deixa claro, exceção feita dos sacerdotes, como foi o padre Anselmo, o caso do padre Anselmo, das torres de vigilância. E ele diz aqui que os sacerdotes continuavam a usar o hábito sacerdotal, as vestes sacerdotais de padres, de sacerdotes, atendendo a injunções circunstanciais. Lembramos que aqui nós estamos numa colônia, em uma das colônias de Maria de Nazaré, porque há outras também, certamente espalhadas por outras regiões do globo terrestre, e que no início desse livro menciona o autor que aquela colônia especificamente destinava a receber pacientes, suicidas, que provinham de países de língua, sobretudo de língua portuguesa. Porque nós lembramos que no mundo espiritual há a barreira do idioma para as regiões do mundo espiritual muito próximas da crosta ou na própria crosta. A crosta é onde nós caminhamos, nós os encarnados. E assim como nós caminhamos na crosta, há uma grande quantidade de pessoas que já desencarnaram e que continuam a andar na crosta, porque o perispírito é muito denso, não consegue sair da crosta, ainda sofre muito a incidência da força gravitacional, tal a materialidade ainda do corpo espiritual. Não tem o corpo físico, mas tem o corpo espiritual, que ainda é muito grosseiro. Outros
já saem, conseguem sair da crosta, mas permanecem nas primeiras faixas do mundo espiritual, que André Luiz chama de umbral baixo, baixo umbral, umbral inferior. E então, nós temos então esta materialidade maior destes espíritos. E, por esta razão, dentro destas colônias de Maria Santíssima, haverá a seleção de espíritos de acordo com certas afinidades. Nós mencionamos uma dessas afinidades, já mencionamos nas primeiras aulas sobre o livro, é do idioma. Para que o indivíduo consiga utilizar a linguagem do pensamento, a comunicação telepática pelo pensamento, conforme mencionam os benfeitores espirituais Allan Kardec na obra da codificação, que a linguagem natural dos espíritos, natural da natureza, a normal, a original dos espíritos, é o do pensamento. Mas por nós não usarmos, não fazermos exercícios normais aqui na Terra, do pensamento, do psiquismo, como eram feitos, por exemplo, nos círculos iniciáticos do passado, e hoje em muitos lugares as pessoas fazem exercícios mentais, psíquicos. No Espiritismo nós aprendemos que nós devemos exercitar a mente, fortalecer a mente, nos desmaterializarmos, eliminarmos certas fixações. Quanto mais nós tivermos a mente fixada na matéria, mais nós criamos para nós mesmos a ilusão de que a matéria é necessária no mundo espiritual. Quantos que tinham uma deficiência, uma problemática da visão, por exemplo? O indivíduo teve a problemática da cegueira física na Terra. Desencarnado, os órgãos da visão física já não existem mais. E eram eles que estavam prejudicados e que não tinham a condição da visão. Mas o espírito e o seu corpo espiritual não têm aquela inibição. Logo, desvencilhado o espírito daquele corpo físico que tinha a cegueira física, seria para ele voltar a enxergar com o seu corpo espiritual. E por que às vezes o espírito continua a dizer que continua cego? Porque durante tanto tempo ele viveu, experienciou a cegueira física, ao desencarnar por falta de conhecimento, ele mantém a ideia fixa de que ele é cego. Então, esta é uma ilusão que ele mantém no mundo espiritual. O perispírito não está com a visão turbada, danificada, mas se o indivíduo mantém a fixação naquele problema, ele inibe a função do perispírito. Bastará ao indivíduo tirar aquela fixação mental para ele tirar a inibição da percepção visual do perispírito e ele voltará a enxergar. Só que tirar esta ideia fixa não é tão simples. O mesmo ocorre com a questão da linguagem. Se o indivíduo não treinou a mente, ele acha que ele só consegue se comunicar pela linguagem articulada. E daí ter de falar e ter de a outra pessoa também falar para ele ouvir, para ele achar que só assim é que se faz a comunicação. Ele não vai conseguir captar nada porque ele não direciona a mente para captar ondas mentais. Ele nem sabe muitas vezes que isso existe. Se ele não puser a mente fixada em alguma coisa, o perispírito não terá a percepção daquela coisa. Então, se ele não se concentrar em ondas mentais, ele não vai captar ondas mentais. Se ele ficar fixado na expectativa de uma onda sonora do outro, o perispírito dele, toda a percepção do perispírito dele estará focado para aquela onda sonora, ou seja, para aquele tipo de percepção, de captação. Então, espíritos que desejam, que já têm a habilidade da telepatia, da comunicação pelo pensamento, e intentem comunicar-se pelo pensamento com outros que ainda não estão hábeis para isto,
a comunicação será infrutífera. Então, existe a barreira do idioma, de maneira que eram recolhidos, naquela colônia especificamente, falantes da língua portuguesa, porque daí os internos se entenderiam. A gente nota que todos aqueles daquele quarto lá de Camilo eram de Portugal, falantes da língua portuguesa. E daí o que tinha de acontecer? Os benfeitores, se não tinham adquirido o conhecimento da língua portuguesa na terra, tiveram de estudar a língua portuguesa para se comunicar com o idioma falado com eles, porque se fosse apenas pelo pensamento, que é a linguagem universal e natural dos espíritos, eles também não compreenderiam. Então eles tinham de se materializar para serem vistos e tinham de usar a linguagem falada, articulada e no idioma português. Então tiveram de ter o aprendizado da língua portuguesa, caso não tivessem tido ainda em alguma reencarnação. Mas ainda havia uma outra questão. Sendo, portanto, em grande parte habitantes de Portugal ou de outros, ou de colônias que foram de Portugal, como o Brasil, outros países de língua portuguesa, em geral estes países, por causa da colonização portuguesa, são majoritariamente cristãos e católicos. Então, também era interessante que aqueles que tinham sido sacerdotes na terra, embora talvez até já, digamos, na vivência comum deles não usassem mais o traje sacerdotal, ali na colônia mantivessem o hábito sacerdotal, ou seja, a vestimenta de padres, de sacerdotes, porque isso facilitava a comunicação com muitos daqueles internos. Há um livro, Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, que relata casos de desencarnação, uma equipe espiritual da qual faz parte André Luiz, naquele livro, e eles visitam 5 ou 6 casos que estão sendo acompanhados para a desencarnação daquelas 5 ou 6 pessoas. E depois, o diretor, daquele grupo de que faz parte André Luiz era um espírito muito elevado, especializado em desencarnações, com um conhecimento técnico de desencarnação, de fisiologia, tanto do perispírito quanto do organismo físico, de manipulação de energias, de fluidos, um espírito realmente nobre. E na equipe havia alguém que era sacerdote, tinha sido sacerdote na Terra, mas numa condição muito inferior ao dirigente daquela equipe. No entanto, o indivíduo que desencarnou, que foi desencarnado, ele tinha sido muito católico na Terra. E quando ele vê aquele benfeitor espiritual, ele se assusta. Mesmo um benfeitor tendo se materializado também bastante para diminuir a sua potência, mas ele se assusta e pede para aquilo lá se afaste, considerando meio que como uma aproximação de Satanás. E daí, no entanto, o benfeitor pede ao aluno dele, o discípulo dele ali, que está ali aprendendo com ele, que tinha sido sacerdote, tinha o hábito, a veste sacerdotal, converse com ele. E daí chega o padre, conversa com ele, ele aceita tranquilamente. Embora aquele espírito que estava usando o traje sacerdotal, que tinha sido padre na Terra, fosse muito inferior. Era um bom espírito, mas muito inferior ao outro. Ou seja, facilita esta aceitação das orientações, das recomendações, dos cuidados. Então a gente vê ali o planejamento, inclusive do ponto de vista psicológico, para o atendimento de todos aqueles indivíduos, sem violência, para que ninguém se choque excessivamente com nada. Isso somente é possível quando existe um extremado amor e uma enorme misericórdia da parte daqueles que tratam com os sofredores. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário?